Olá, vocês. Mais uma vez o Cultura em Foco por aqui, no canal do Instituto Legos, sempre procurando trazer para vocês obras da cultura. E hoje, em particular, vou falar aqui de um clássico da literatura francesa, não é? O Vermelho e o Negro. Essa obra de Stendhal, que era o pseudônimo do escritor Henri-Marie Bailly, é não só clássico, né, mas bastante interessante. Essa obra foi publicada em 1830 pela editora Levasseur. Originalmente tinha um subtítulo, O Vermelho e o Negro, Crônicas do século XIX. As edições mais recentes, contemporâneas, não trazem o subtítulo. E é uma pena, né? Na verdade, essas crônicas viraram um grande romance, um longo romance com 2 livros, né? Mas, enfim, ela pode ser vista como um romance histórico, já que acompanha o personagem Julien Sorel desde sua origem provinciana até a chegada dele a Paris, em meio a uma sociedade, nessa época, corrupta, tediosa e cheia de ganância. Bom, supostamente, não é, a ação narrativa cobre o período da Revolução na França de 1830. Talvez um período que vá entre 1826 a 1830. O centro da narrativa, apesar de se tratar de uma narrativa histórica, ela acompanha esse personagem, Sorel, com seus ideais napoleônicos, porque ele era pró-Napoleão, né? E por isso mesmo não muito bem visto, de maneira que ele evita falar em público sobre Napoleão. E esse personagem, não é, aparece, digamos, entre 2 amores, que são respectivamente apresentados no livro 1 e no livro 2. Então, a gente compreende essa obra como um todo, mas tem essa divisão. E às vezes até são vendidas separadamente as obras, o livro 1 e o livro 2. O bom é ter ambos na mesma edição, facilita, né? Então, além de histórica, a obra, não é? O livro mostra um romance psicológico, porque a gente tem uma análise de personalidade, não só dele, Julian, como também das mulheres que acabam representando um triângulo amoroso, não é? Ainda que no primeiro momento cada uma num livro, depois elas acabam estando juntas ao personagem Julian, né? São exatamente no livro 1 a Senhora de Renan e no livro 2 Matilde de La Mole. Essas relações fazem supor que a obra, pela própria época, seja um romance com características do romantismo. No entanto, o que se desprende, não é, do livro, cuja narrativa se molda a esses 3 personagens, é uma dura crítica a uma sociedade vazia e medíocre, cuja análise, aliás, está presente em muitos romances não só romances, mas como do teatro do realismo. Então, nesse sentido, a obra poderia ser reconhecida, assim, como um dos romances de abertura do realismo, embora esse mérito tenha e esteja com a obra de Balzac, maravilhoso também. Mas, com certeza, o Vermelho e o Negro é um precursor do realismo na França.
E há uma questão que acaba sempre sendo levada à discussão entre as pessoas. É como Machado de Assis e a obra, não é, sobre se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Aqui a questão é, por que Stendhal teria dado este título, O Vermelho e o Negro? Bom, muita gente já falou sobre isso, mas o autor nunca comentou o porquê dessa escolha. Então, o que ficam são fabulações, algumas pertinentes, como, por exemplo, muita gente afirma que o vermelho está relacionado a este lado napoleônico ou sangrento das guerras, não é? E isso acontece com o próprio Julian, ele queria ser militar, né? E, ao mesmo tempo, ele se transforma aos poucos em um padre latinista, que conseguia traduzir várias e várias páginas da Bíblia, por exemplo, passando aí pelo latim, e, nesse sentido, ele usa praticamente diariamente uma batina preta bastante simples. Então, talvez esses elementos experimentados pelo próprio personagem Julian seja a questão do título, o vermelho sangrento e este preto da batina. E lembrando que o momento napoleônico e pós-Napoleão apresenta uma França que está constantemente em guerra, é uma guerra também política, e uma outra que se trava religiosa, porque os padres, os bispos, são os que detêm o poder nesse momento. Então, vale a pena a gente pensar, não é, no porquê do título. E esse ou essa solução parece bastante pertinente. O Cultura em Foco fica por aqui. Espera por vocês na próxima. Até logo mais.